Bom, é o quadro de Olho na Educação e olha só, pessoal, que assunto importante, o uso de smartphone pelas crianças nas salas de aula, fora, não é, do ambiente escolar, também pelos adolescentes. Por isso, a gente vai bater um papo com o Júnior, psicopedagogo, especialista no assunto, vai tirar todas as dúvidas a respeito deste tema importante. Tudo bom, Júnior? Prazer em tê-lo conosco aqui no quadro de Olho na Educação. Tudo bem, André? Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Vamos lá falar sobre esse assunto que é muito importante. Bom, é um assunto, evidentemente, que interessa às crianças e também aos pais, porque hoje, não é, os celulares fazem parte, evidentemente, do dia a dia, não só dos adultos, como das crianças. Eu até estava falando para você, né, Júnior, antes do início aqui do quadro, que eu tenho um filho que vai fazer 3 anos neste ano aí de 2023, e tá sempre com o celular, enfim, conta junto com a Peppa, aquelas coisas. Então a gente vai saber do Júnior aqui se isso é saudável, se não é, se tem um limite. Enfim, gostaria que você fizesse primeiramente uma abertura a respeito do assunto para a gente entrar nas questões. Por favor, Júnior. André, é muito importante falarmos sobre isso, assim como você trouxe, é uma realidade e não tem como fugirmos dela. Principalmente porque temos acesso à televisão, ao smartphone, a um tablet, ou seja, telas. Vamos falar das telas no geral. E nesse caso que você me contou como exemplo, né, que seu filho tem acesso ali ao desenho da Peppa Pig, uma coisa é ele estar assistindo à televisão, ao desenho, durante 15 minutos, meia hora, e durante esse conteúdo ele tem acesso a aprender a contar, por exemplo. Isso não é prejudicial, ok? É prejudicial quando isso passa de um limite para essa criança. Por quê? 3 anos de idade é fundamental pensarmos que, assim como a própria Sociedade Brasileira de Pediatria nos indica, é no máximo 1 hora de tela. Então, assim, se a criança fica o tempo todo, o dia inteiro, aí sim é prejudicial. Mas nesse caso, ele está tendo um momento de diversão e ele também está aprendendo. Não podemos fugir disso. O que é indicado é de 0 a 2 é 0 tela. Nesse contexto, sim, quando possível, eu estou falando de um mundo ideal, tá? André, eu sei que tem muitas situações que isso não é possível acontecer. O ideal é de 0 a 2, 0 telas, mas se a criança não tem condições de ter nenhum contato com tela, é você minimizar o máximo possível. É você oferecer também outros recursos para que ela não fique apenas na tela. E você vai trabalhando isso com a conversa com essa criança, as experiências que você oferece a ela. Por isso, eu reforço aqui, o mundo ideal é você oferecer o menos possível. Mas o que é possível você fazer durante esse período com a criança? Júnior, eu não consigo oferecer 0 tela, mas eu consigo estar acompanhando essa criança durante o momento que ela vai usar a tela. Então, nesse caso, você também dá um suporte, porque senão a criança ela pode acessar qualquer tipo de desenho, qualquer tipo de conteúdo, e isso pode ser prejudicial. Bom, muito interessante aí o que você trouxe, né, Júnior? Que tem essa questão do tempo limite, né? 1 hora seria o tempo máximo, né? Para a criança estar em frente à tela e tudo mais. E você diz que são importantes, de repente, explorar outras alternativas, né? Quais, por exemplo? Podemos pensar em brincadeiras dentro de casa com essa criança, contar histórias, ler livros, você trazer propostas, por exemplo, perto de casa tem um parque, você consegue explorar esse parque. Você pode ir com a criança nesse local para brincar. E não há necessidade do adulto intervir o tempo todo na brincadeira. É importante você supervisionar, você estar olhando, observando, mas é também deixar essa criança explorar outras experiências, né? Outros ambientes, ou até mesmo, André, você precisa arrumar
algum local da sua casa. Você vai arrumar o quarto. Por que não envolver essa criança na atividade? Olha só. Mesmo a cozinha, vem cá, né? Vem me ajudar aqui nessa atividade. Isso é importante porque vai trazer empatia, vai fazer com que a criança tenha autonomia, autoconfiança, porque você está oferecendo a ela um momento dela estar ali com você e ela compreender o quanto você também confia naquilo que você está realizando com ela. E durante esse momento você também pode conversar com ela. Então, esses exemplos, né, para a gente reforçar, explorar ambientes diferentes, brincadeiras em casa, leitura de livros e colocar a criança para ajudar nas atividades do dia a dia. Bom, e com relação especificamente aos games, Júnior, qual a importância, né, dos games aí para a criançada? Aqui eu quero destacar já crianças mais velhas. Nós temos sim pesquisas que mostram o quanto que os jogos eletrônicos eles ajudam no estímulo de habilidades como atenção, memória, raciocínio. Tem crianças que aprendem inglês jogando videogame. Mas é importante também, André, a gente pensar na supervisão. Uma coisa essa criança joga o videogame, e às vezes você até pode jogar junto, Sim. querer saber do jogo. E aí, o que você está jogando? Onde que você chegou nessa fase? O que precisa fazer para passar de fase? Até porque quando você faz essa pergunta, você estimula ela a pensar sobre o que ela está fazendo e compartilhar com você. Outra situação você deixar essa criança o tempo todo, né, sozinha, num eletrônico, você não faz uma mediação, você não participa, são aquelas crianças que ficam o dia todo, né, trancadas no quarto, explorando esses jogos e você nem sabe do que elas estão jogando. Então sim, André, temos o ponto positivo dos jogos, ok? Mas também temos os pontos negativos quando não há a supervisão e a mediação correta. Pois é, e os jogos, Júnior, entre os amiguinhos, as amiguinhas, além de você estar nessa questão do jogo eletrônico, estimulando, né, o raciocínio lógico, enfim, até o desenvolvimento com limites, né, como muito bem frisou aqui o Júnior, que é especialista no assunto, é importante, de repente, reunir a turma, até também para trabalhar esse lado da amizade, enfim. Exato, da interação entre eles, às vezes da frustração, dependendo do jogo. Vamos lá, a criançada se reuniu para fazer um campeonato usando um jogo de futebol. E aí quem ganhar aquele campeonato, né, quem for o campeão, ganha um prêmio. O que a gente estimula ali? A questão desse vínculo entre os amigos e também a frustração. Por quê? Eu posso ser o vencedor, como eu também posso perder uma partida, e isso ninguém quer perder. Só que eu reforço, André, a questão da participação de um adulto supervisionando isso. Não é o adulto toda hora tá falando, mas assim, ele pode ajudar as crianças ou os próprios adolescentes na construção desse momento do brincar. Brincar usando um jogo eletrônico. Não é deixar também a criança... Estamos falando aí de crianças até 12 anos, tá? Ainda, né? Não estou pensando aqui nos adolescentes. Mas o quanto que essas crianças elas podem se reunir no momento, numa tarde, isso pode ser super saudável, porque elas podem ter um momento ali de um lanche, de jogar, depois fazer uma outra atividade. O eletrônico, ele entra como uma das atividades. Não é também apontarmos para esse eletrônico como uma coisa só negativa. Ele pode servir de uma ponte para esses vínculos, como você trouxe. E nas escolas, Júnior, você acha que é aconselhável as escolas utilizarem também os eletrônicos ou não? Eu sou sim a favor do uso do eletrônico nas escolas, até porque, como nós falamos no início da conversa, isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa rotina. Só que é um uso diferente daquele que é feito em casa. A gente pode utilizar esses jogos como uma ferramenta pedagógica. Um exemplo, tá? Lá na escola, a gente vai trabalhar com cores. E eu tenho uma televisão e eu tenho um jogo
que ele vai me mostrando ali cores diferentes. E a partir dessas cores que aparecem, a criança ou ela tem que pegar um objeto no chão, ou ela tem que pisar nessas cores que estão no chão. Ela recebe uma informação visual, é um jogo, mas a partir dessa informação visual eu tenho que ter uma ação. A criança ela não está apenas passiva recebendo a informação, ela também está em atividade. Também temos outros jogos. Aparece lá no videogame uma posição que a criança tem que fazer e ela precisa imitar essa posição. Ah, apareceu o bonequinho com as mãos para cima. Aí ela tem que fazer as mãos para cima. Depois aparece o bonequinho mãos para cima e mãos para baixo. A criança ela precisa imitar. Aqui, André, ela precisa de atenção para ela receber a informação. A partir dessa informação que ela recebeu, memória para armazenar o movimento que será realizado. Olha só que interessante isso. E a partir daí o planejamento do movimento que será realizado. Estamos falando de um uso do eletrônico como uma ferramenta pedagógica. E nós temos também hoje chamado como exercícios de jogos, né? Eles chamam de exergames, que são jogos com movimentos corporais, como este que usei como exemplo, para a gente trabalhar a prática dos movimentos da criança, das habilidades cognitivas, como atenção, memória, percepção daquilo que ela está recebendo de informação. Ou seja, sim, podemos utilizar o eletrônico como um aliado e também para ajudar nessa estimulação da aprendizagem e do desenvolvimento da criança. Tem muita mãe e muito pai acompanhando nesse momento o nosso quadro de Olho na Educação, tirando aí as dúvidas com o Júnior, que é especialista no assunto. Quais as dicas que você dá para os pais que estão acompanhando a gente e muitas vezes não sabem como lidar com determinadas situações? Eu confesso para você, Júnior, que eu acho que o meu filho exagera, a gente tenta até dar uma equilibrada, como você falou, e tem que ser assim mesmo, mas, aquela questão de birra, aí fica bravo, chega à noite, quer continuar assistindo o desenho, a gente coloca na cama e tudo mais. Ele gosta também dessas outras brincadeiras que você falou, leitura, jogar bola, carrinho. Mas quais as dicas que você deixa para pais que vivem essa situação também? André, reforço uma questão aqui que eu já falei hoje e é importante frisar. Nós temos um mundo ideal, que o que seria o ideal? É o uso mínimo de eletrônico, de telas. E nós temos o mundo real, que é esse mundo que você está falando. E acontece muito dos pais se sentirem frustrados, às vezes, por não conseguirem lidar com a situação. Vamos pensar que a criança até 4, 5 anos, ela está num pleno desenvolvimento. E uma das habilidades que ela ainda não tem ali desenvolvida é o autocontrole. E esse autocontrole é ela conseguir regular sua própria emoção. Ou, por exemplo, o momento da birra. Você tirou algo dela que estava despertando muito prazer, Sim, muita motivação. E como que ela vai externalizar a frustração dela? Às vezes chorando, gritando, se debatendo. E o que eu preciso fazer nesse momento? Permanecer calmo, porque não é algo simples, é algo desafiador. Você vendo a criança naquela situação e não saber o que fazer. Então é se manter calmo num primeiro momento. Esperar a criança se acalmar. Não adianta você brigar, você falar mais alto. É esperar a criança e conversar. Então uma das coisas é, pais, conversem com os filhos, mas entendam que há esse processo de desenvolvimento para a criança conseguir ter um autocontrole, esse autocontrole das próprias emoções. Ofereçam outras atividades, como leitura, como explorar outros ambientes, brincadeiras em família, mas eu coloco como alicerce esse diálogo e esse respeito à criança e ao momento do desenvolvimento dela. São dicas que você precisa ir colocando aos poucos em prática. Não adianta querer fazer tudo de uma vez. Aí talvez gere mais frustração. Sim, sem dúvida. Então é a conversa, André. Nesse caso eu vou utilizar você como exemplo, né? Que você trouxe a questão do seu filho.
É entender que ele está num momento muito acentuado do desenvolvimento e ele vai querer assistir, porque você ofereceu algo que tem movimento, tem cor, que é tem prazeroso música, para ele, que é né? prazeroso. Claro. E aí quando você tira isso dele, para ele é algo que não vai existir mais. E isso vai incomodar. Pô, perdi aquilo que eu mais gosto de fazer agora. E aí como que eu posso, talvez, encontrar com essa criança uma outra atividade que ela também gosta, para eu talvez substituir por essa outra atividade. É uma dica importante. Então a gente já falou aqui da conversa, de levar essa criança em lugares diferentes, de explorar outras brincadeiras, de substituir a atividade que ela está fazendo. São dicas que eu deixo aqui para vocês. Beleza, muito bom. Júnior, mais alguma coisa para a gente encerrar o quadro? Cara, tenho sim. Entender esse processo do desenvolvimento e da aprendizagem da criança é fundamental para que o adulto também ele se sinta ali confiante no que vai realizar com a criança. Porque, como eu falei, às vezes gera uma frustração em relação àquilo que está sendo feito. Será que estou fazendo certo? Será que não estou? Seja o melhor responsável, o melhor pai, a melhor mãe que você possa ser, dando amor, carinho, afeto, converse bastante com a criança, ofereça recursos diferentes, insira essa criança nas atividades do dia a dia. Isso com certeza aumentará o vínculo afetivo entre vocês. Valeu, Júnior. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha e já sabe, né? Tô sempre de olho na educação. Tchau.